Há muito tempo atrás, lá em 1920, existia uma área rural conhecida como Fazenda Bálsamo, que pertenceu à senhora Lourença Diogo Ayala. Nesta fazenda tinha um riacho com o nome de Córrego do Bálsamo. E nas margens desse riacho existiam muitas árvores, conhecida como pau-bálsamo. O nome da nossa cidade se deve ao riacho, que levou o nome por conta das árvores que também são conhecidas como cabriúva vermelha. Quando nossa cidade virou município, passou a se chamar Bálsamo. Mas os tempos mais antigos, a cidade, que ainda era uma pequena vila, recebeu o nome de Nova Paz de Bálsamo. Porém, ficou conhecida apenas por garagem e não pelo nome que recebeu. É que naquela época, em 1920, não existiam estradas. Então, Feliciano Sales Cunha, que estava abrindo uma estrada entre Mirassol e Tanabi, a pedido do fundador da nossa cidade, Cândido Brasil Estrela, construiu uma garagem, uma espécie de pousadas para viajantes. Depois desta construção, todos começaram a chamar a nossa cidade de garagem. Você quer mais uma curiosidade? Bálsamo também tem apelido, Cidade das Palmeiras. O apelido foi ganho por conta das 21 palmeiras imperiais que foram plantadas na Praça Doutor Alcides Ferreira por Yolando Vidigal Soares em 1937. Ele trouxe as mudas da cidade do Rio de Janeiro. As palmeiras representavam os 21 estados que existiam no Brasil naquela época. Olá, amigos de Bálsamo, mais uma vez estamos aqui para fazer mais um programa Memórias Balsamense, um programa onde você consegue conhecer o nosso passado através das pessoas que a gente vai convidando e vamos trazendo aqui, porque você merece conhecer um pouco da nossa história, da nossa cidade de Bálsamo. Com o apoio da Prefeitura Municipal, através do nosso prefeito Carlos Eduardo Carmona Lourenço e também o apoio da Câmara Municipal. Nós agradecemos o presidente da Câmara, José Donizete Claro da Silva, e estendemos o nosso agradecimento também a todos os nossos vereadores. Mais uma vez estamos aqui para contar um pouco da nossa história. E hoje nós temos aqui mais uma pessoa ilustre, uma pessoa que a gente tem uma consideração muito grande por ele. Ele foi prefeito 3 vezes na cidade de Bálsamo, em 3 mandatos, e também foi vereador em 3 mandatos e 2 vezes presidente da Câmara, além de ter sido um funcionário público que ajudou muito a nossa cidade lá nos tempos atrás. Eu falo desse grande companheiro, desse grande amigo, Jesus Soler Rodrigues, mais conhecido como Ressu. Tudo bem, Jesus? Tudo bem. Como é que tá as coisas? As coisas vão indo muito bem, graças a Deus, principalmente a saúde. E estamos aqui sempre lutando, sempre trabalhando, sempre procurando as melhores condições para a nossa cidade, porque afinal de contas eu sou filho de Bálsamo, eu amo Bálsamo e gosto muito da cidade. Então tudo que sai de bom aqui, a gente está sempre aplaudindo. Certo, Jesus. Jesus, o senhor nasceu em Bálsamo mesmo? Eu nasci em Bálsamo no dia 9 de março de 1937. Tudo bem. Quem eram seus pais, Jesus? Meu pai era seu João Soler Flores, minha mãe Manuela Rodrigues Cano. Os dois vieram da Espanha, vieram a Leimar e adotaram Bálsamo como a cidade principal para eles, que é que eles viveram até o seu falecimento. E quantos filhos eles tiveram? Quantos irmãos vocês são? Irmão de pai e mãe mesmo, nós somos em 2. Eu e meu irmão Ronico, João Soler Rodrigues. E minha mãe já era viúva, tinha 3 filhos, o Ildefonso Soler Rodrigo, Alonso Soler Rodrigues e Damiana Soler Rodrigues, depois ficou sendo Damiana Soler Menes. E meu pai também veio viúvo da cidade de Montevidéu, da Argentina, do Uruguai, da Montevidéu do Uruguai, e ele também tinha 3 filhos, e ficaram lá os 3 filhos, e ele veio para cá sozinho como viúvo. Jesus, qual era a profissão do seu pai quando ele chegou em Bálsamo? Meu pai, quando chegou em Bálsamo, foi trabalhar em lavouras de café
plantação de arroz, plantação de algodão, foi ser lavrador na fazenda do cunhado dele, fazenda Santa Isabel de Canto Soler Gerês. Jesus, mas parece que depois seu pai também montou um comércio na cidade, isso? Depois disso, meu pai, em janeiro de 1932, ele abriu um pequeno comércio, que naquele tempo eles falavam botequim, e lá ele começou a vida dele trabalhando. Esse prédio era na rua Rio de Janeiro, depois ele mudou-se para a mesma rua Rio de Janeiro, sempre na mesma rua Rio de Janeiro, em 1935, foi quando ele conseguiu um matrimônio com a minha mãe, que também era viúva, morava em São Paulo, e por intermédio de um amigo, ela veio morar com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta muito legal aqui, que eu faço questão aqui, ó. O senhor começou trabalhando em quê? Eu comecei trabalhando na casa de comércio do meu pai. Ele vendia o que nessa casa de comércio? Ele vendia secos e molhados, material para lavoura, carrinho de roda de pau, naquele tempo eram os carrinhos. Era o meio de transporte, né? O meio de transporte eram os carrinhos de roda de pau, e ele vendia os carrinhos, e tinha uma casa de comércio até mais ou menos grande. Ele era bastante trabalhador, e eu com 8 ou 9 anos de idade já comecei a trabalhar na casa de comércio. E quando completei 14 anos, ele me registrou para ser como funcionário dele. E lá eu continuei trabalhando até quando eu fui convidado pelo senhor Aristides Antônio Arantes, prefeito de Bálsamo, para ser contador secretário da prefeitura de Bálsamo. Eu assumi a prefeitura no cargo de contador secretário dia 1º de março de 1961. Em 61 o senhor virou um servidor público. Servidor público. Certo. Essa época eu era solteiro. E o senhor era solteiro naquela época? Solteiro. E o senhor se casou com a senhora? Bem-vinda Lopes Soler Rodrigues, mais conhecido como Dona Dinha. Dona Dinha. Alô, um abraço para Dona Dinha, porque ela é o teu esteio, né, Jesus? A Dona Dinha, a Dona Dinha para mim foi uma cabeça, braço, corpo, perna, foi tudo. Devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, grande parte é a Dona Dinha. O senhor foi um funcionário público e entrou na prefeitura, então, com o senhor Aristide Antônio Arantes, é isso? Aristide Antônio Arantes. Em 61, como o senhor disse, né? 61, 1º de março de 61. E como é que o senhor chegou até a vida pública, a política, Jesus? A vida pública para mim veio por um acaso. Eu era contador secretário da prefeitura, em uma viagem para São Paulo, juntamente com o senhor Venerando Vinha, que era na época era o vice-prefeito, mas tinha assumido a prefeitura, e João Rui Lourenço, que era o presidente da Câmara. Fomos até o Palácio Bandeirantes, quando era governador, o seu Laudo Natel. E na viagem, o senhor Venerando Vinha, conhecido como Nato, e o João Rui, para surpresa minha, falaram: você vai ser nosso candidato a prefeito em Bálsamo. Eu falei: mas eu não tenho preparo para isso, não tenho nada, eu sou funcionário, eu sou um contador secretário da prefeitura. Não, você vai ser, e nós vamos fazer você ser o candidato e se eleger para prefeito. E então aí o senhor aceitou ser candidato a prefeito? Foi candidato único, Jesus? Fui candidato único. E meu candidato a vice era o senhor Argel de Almeida. Eu estou vendo aqui que foi o 4º mandato que a Prefeitura Municipal de Bálsamo estava exercendo. E aí o senhor foi candidato a prefeito, e o senhor ficou no ano de 1967, 1968, 1969, até 31 de janeiro de 1970. Perfeitamente. Exatamente, o senhor completou aí 4 anos de mandato. Como era ser prefeito naquela época? O que a prefeitura tinha? Tinha máquinas? A prefeitura era muito difícil, você tinha que trabalhar muito porque não tinha maquinário, era só tudo feito com os braçais. A prefeitura tinha uma equipe de braçais muito competente, trabalhadores, e a gente foi lutando com um recurso muito pequeno, muito pouco, um cobertor muito curto. Mas, graças a Deus, a gente começou a procurar pessoas influentes, como Orlando Gabriel Zancaner, que era deputado estadual e depois foi senador, e ele me auxiliou muito no meu primeiro mandato.
Ele foi uma pessoa que me auxiliou muito. E eu tinha como grande auxiliar também, eu tinha o Leonido de Freitas, que me ajudou muito, aprendi muito com ele. O Leonildo, de acordo com a história que a gente sabe, que nós tivemos uma entrevista aqui com Oswaldo Nogueira, e ele também falou que deve muito ao Leonídio, né? Leonídio de Freitas. Ele era o tipo de um engenheiro aqui na prefeitura. Ele era mais que um engenheiro. Ele não tem o diploma de engenheiro, mas a capacidade dele é mais do que qualquer engenheiro. E o Leonídio trabalhava junto comigo, me ajudou muito, e a gente conversava muito e trocava muitas ideias. Uma dessas ideias foi quando resolvemos remodelar a Praça Dr. Alcides Ferreira. Exato. O Leonídio fez o desenho da praça e aí começamos a trabalhar. E a parte difícil pertencia para mim, porque eu precisei arrancar todas as árvores da praça, restando apenas as palmeiras, 2 pés de cedro, 2 pés de café africano e 1 pé de tamburi. O restante foi tudo arrancado da praça. E aí nós começamos, ela ficava abaixo do nível das ruas, a enxurrada entrava na esquina da rua Lourenço de Ogaiala e saía no canto de baixo da Avenida Brasil. E nós aterramos e alcançou a altura que ela tem até hoje. Foi muitos e muitos e muitos caminhões de terra. Então, quer dizer, foi um trabalho árduo, porque naquela época também não se tinha maquinário para fazer isso, era tudo no braço. Em 67, mais ou menos na metade do ano, eu consegui adquirir uma pequena pá carregadeira e um caminhão basculante. Ah, o senhor então, nesse mandato, o senhor já conseguiu? Uma pá carregadeira e um caminhão basculante. Isso com verba da própria prefeitura, Jesus? Ou foi buscar em algum lugar? Isso custou 71 mil cruzeiros, na época 71 mil cruzeiros o casal, a máquina e o caminhão. A prefeitura recebeu uma verba de ICM de café. Entendi. E com aquele dinheiro caiu do céu. Com aquele dinheiro, a primeira coisa que nós fizemos, eu e o Leonídio fomos a São Paulo, escolhemos uma máquina, compramos uma máquina e encomendamos um caminhão Ford nos Hermanos Sestini, em São José do Rio Preto. E aí então comecei a puxar as terras para o jardim. Que bom, quer dizer, já estava pensando no progresso da cidade, né, Jesus? Com todo esse aparato que vocês não tinham, aí de repente o senhor vai lá e consegue essa verba e já investe na frota da prefeitura. A frota começou aí então? Começou aí, porque o governo federal não ajudava nada os municípios. Certo. Vinha o governo que era o governo militar. Isso. E se você insistisse em pedir alguma coisa, você já recebia uma notícia que você poderia ser cassado. Meu Deus do céu. Então você tinha que trabalhar com recursos da prefeitura. Alguns recursos do Estado, sim, você conseguia algum recurso do Estado, como eu consegui, e com os minguados recursos da prefeitura, no posto predial, no posto territorial, em posto de conservação de estrada de rodagem, que naquela época tinha, a gente foi tocando a prefeitura. E foi trabalhando, com muito amor na cidade, principalmente, né, Jesus? Principalmente. Mas para complementar, do meu primeiro mandato, eu consegui a construção do trevo da cidade de Bálsamo. Do trevo de Bálsamo? Porque não existia trevo, você tinha que parar no acostamento, aguardar e atravessar a rodovia. E às vezes acontecia acidentes. Então foi um dos primeiros trevos a nível. Trevo em nível, né? Em nível da região. Muito bonito, muito grande, amplo, muito bem feito. E consegui também a remodelação do estádio municipal, que era um campinho de futebol. Consegui, por intermédio da Secretaria de Turismo, que o secretário era o Dr. Orlando Gabriel Zancaner. Ele me conseguiu os trilhos que vieram das oficinas da FEPASA, em Araraquara, eles vieram cortados e dobrados. Ixi. E aí a prefeitura, trabalhando, conseguiu, com os próprios funcionários da prefeitura, colocar esses trilhos. Aterramos o campo, modificamos e construímos até o alambrado. Mandamos fazer um alambrado em São José do Rio Preto, na firma Demar Joia, e é o alambrado que existe até hoje. E construímos também a arquibancada que existe no campo, no estado. Aquela que está ali até hoje, que agora foi reformada, está muito bonita. Perfeitamente.
Jesus. Todas as construções não foi firma, não foi ninguém. Foi funcionários da prefeitura. Sempre com acompanhamento meu, que eu era o prefeito, e de meu auxiliar direto, que era o Leonídio. Nossa, que maravilha, E na Jesus, parte que de trabalho. contabilidade e escriturário, eu tinha 2 grandes funcionários, que era o José Eugênio Rovedo e o Geraldo Casado Martins. Certo. O Crico e o Casadinho. Ei, tá vendo? E nós tocávamos esses quatro, ele, o Leonídio e eu, tocávamos no município. Eram funcionários que assim, se comprometiam com o município. Perfeitamente, que eram dedicados E exclusivamente às causas do município. Jesus, então esse aí era o primeiro mandato ainda, Primeiro né? mandato. Agora, o 6º mandato que o senhor voltou a ser prefeito de novo, como eu estava dizendo, o seu vice era o seu João Ruiz Lourenço. João Ruiz Lourenço. Né? Ele voltou a ser, ele acabou sendo o seu vice. Perfeitamente. Esta eleição também não teve candidato à disputa, foi candidato único. Foi candidato único. O senhor voltou a ser prefeito porque o senhor já tinha sido 4 anos e o pessoal falou, esse é o cara que realmente se compromete com a cidade. Perfeitamente. E nós tivemos a eleição anterior do João Soares Geraldo, foi candidato único. Eu fui candidato único, o Leonídio foi candidato único, eu voltei candidato único. Exatamente. Aí nesse mandato, já estava um pouquinho mais aqui na frente, aí a prefeitura tinha mais frotas, tinha mais máquinas. Como é que funcionava isso? Aí nós conseguimos, por intermédio da prefeitura, compramos uma caminhoneta para o serviço do prefeito, que a caminhonete era o veículo que eu usava para ir a São Paulo. A senhora ia de caminhonete em São Paulo? Viajava, no começo do primeiro mandato eu viajava de trem. Certo. E voltava de trem. Depois eu tinha uma caminhonete e a gente usava a caminhonete. E adquiri também um caminhão Ford 73 para os serviços gerais da prefeitura. Então a frota foi melhorando. E nós tínhamos já uma moto-niveladora que tinha sido adquirida no governo do senhor Aristides Antônio Arantes. Então a frota já ficou mais ou menos no ponto de prestar serviço. Então, quer dizer, daquele antigo mandato que o senhor teve, o senhor comprou um basculante e uma pá carregadeira. De tamanho pequeno. Aí, Jesus, passou o Leonídio também, que fez bastante coisas para a cidade, e aí o senhor voltou a ser prefeito de novo, e o senhor foi complementando a frota da prefeitura nesse segundo mandato seu. Perfeitamente. Então, assim começou a frota a ser montada da prefeitura, quer dizer, começou com o senhor a frota da prefeitura. Perfeitamente. Porque antes, então, parece que o lixo era recolhido com uma carroça. O lixo era recolhido com a carroça. Mas quando eu assumi a prefeitura no meu primeiro mandato, no dia 2 de janeiro de 1967, eu coloquei um caminhão para fazer lixo e encostei a carroça. Então o senhor já começou a falar, vamos já mudar esse negócio, porque esse aqui vamos botar com uma aparência melhor. Aí, amigos da gente, às vezes me encontravam, falaram, então você conseguiu aposentar a eguinha e a carrocinha. O senhor lembra de quem era o carroceiro? Quem era o carroceiro? O carroceiro no começo era o seu Cândido José da Rocha. Cândido José da Rocha. Cândido José da Rocha. E depois veio o senhor Luiz de Brito. Luiz de Brito. Luiz de Brito. Que é bom recordar essas coisas, Jesus, para saber o quanto esse pessoal contribuíram com o município de Bálsamo. Perfeitamente. Não é verdade? O seu Cândido, quando trabalhava, ele usava um burrico que chamava-se cabrito. E o burrinho já era treinado e ia passando de porta em porta e o burrinho parava. Já sabia onde tinha que parar. Perfeitamente. Prosseguindo aqui, eu quero fazer uma pergunta muito legal para o senhor aqui, e essa pergunta eu fiz questão de colocar na nossa pauta. Hoje o senhor é conhecido como o homem que mais conhece Bálsamo por baixo do que por cima. Parece que vocês foram os responsáveis pela rede de água e esgoto da cidade. A rede de água e esgoto, quando eu entrei, ela já estava funcionando. Certo. Já tinha construído o reservatório elevado, que é o que existe até hoje, mas ainda tinha muitas pontas a fazer e a gente fez. O esgoto, eu fiz ele na época quase que 100% do esgoto com recursos próprios da prefeitura. Da prefeitura. Foi também no meu primeiro mandato, foi o serviço de esgoto. Então, e a gente, já quando estava fazendo o serviço de água e de esgoto, a gente acompanhava também o serviço. O senhor ia acompanhando. Eu até toquei nesse assunto. A gente ia acompanhando, não como um fiscal, mas como eu gostava de ver e queria aprender.
E ali foi para mim, foi minha escola. Me permita eu fazer um esclarecimento. Sabe por que eu toquei nesse assunto? Que o senhor conhece Bálsamo mais por baixo do que por cima? Porque a gente, como funcionário público, a gente vivencia toda a época, em todos os mandatos que eu passei, inclusive nesse, locais onde a rede de esgoto, a rede de água, ela acaba estourando e tem que rasgar a rua, tal. Aí as pessoas vão lá e tentam localizar o lugar e aí fica um pouco difícil. Aí muita gente fala assim, não, se nós chamar o Resul, eles sabem aonde estourou, onde está essa emenda. Perfeitamente. Então o senhor ficou marcado assim, o homem que conhece Bálsamo mais por baixo do que por cima. Porque as grandes obras estão enterradas, aquelas do passado que vocês fizeram, entendeu? Então isso aí é uma coisa que o pessoal precisa ficar sabendo, e realmente hoje a rede toda de água, ela vai se estendendo, claro, vai se modificando, vai se modernizando, mas lá no passado a coisa era feia, era difícil. E esse serviço foi feito, na época, feito tudo manualmente. Não tinha máquina, né? Não tinha reta escavadeira, não tinha nada, era máquina, abria um trabalho cansativo e muito difícil, mas conseguimos fazer. Quando eu terminei meu primeiro mandato, a cidade estava praticamente 90% com água e esgoto. Então, e quando começou essa ideia de fazer a rede de água e esgoto em Bálsamo? O senhor lembra? O levantamento topográfico da água foi feito no governo do senhor Oricídio Antônio Arantes. Certo. Ele deixou feito o levantamento, terminou o mandato dele, assumiu o senhor João Soares Geraldo. Certo. Aí o João conseguiu, por intermédio da Caixa Econômica Estadual, um financiamento que era o Departamento de Obras Sanitárias, o DOS, que era uma autarquia do governo do estado. Ele conseguiu o empréstimo para ser pago em 10 anos para o serviço. E foi feito o serviço começado, e depois eu continuei no trabalho. Agora a parte do esgoto já foi feito com recursos da prefeitura. Certo. Também foi aproveitado o próprio levantamento topográfico do esgoto, da água, com alguns reparos, foi aproveitado para fazer o serviço de esgoto, porque nós tínhamos todas as cotas, as alturas, então já foi aproveitado o primeiro lançamento, que foi feito, esse levantamento foi feito na época do senhor Oricídio Antônio Arantes. Que foi o segundo mandato que ele foi prefeito. Segundo mandato do município. Mas ele só conseguiu e deixou pronto, né? Deixou o caminho aberto, pronto para se começar o trabalho. E o João começou, aí depois veio o senhor Venerando Vinho também começou, construiu o reservatório elevado, e aí vim eu. Certo, aí o senhor foi dando continuidade, hoje o senhor é o homem que conhece mais a rede de água e esgoto de Bálsamo que qualquer outra pessoa. Porque a gente não era prefeito, mas era um funcionário xerito, um funcionário ativo, que acompanhava o serviço e ia ver como é que fazia, porque para mim era novidade. Com certeza, o senhor queria saber. E o Leonídio também acompanhava, e mais com firmeza ainda o Leonídio, porque ele que via, tirava as cotas, tirava o nível, ele trabalhava nessa parte. Jesus, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que não tem 1% da cidade que sabe dessa sua ousadia. Bálsamo, naquela época, nunca se cogitou em casas populares, mas o senhor fez doação de terrenos e a prefeitura construiu casas ali nas imediações da rua Júlio Soares, próxima à estação. Como foi essa ideia e que plano existia na época que o senhor fez toda essa ousadia para fazer esse tipo de construção? Esse plano, quem bolou esse plano foi o senhor Leonídio de Freitas. O plano chamava-se Prancap. Brancap? Prancap. Plano de construção de casas populares, casas para o povo. Certo. E aí eu adquiri uma área, porque a rua Mato Grosso, na época, ela vinha até onde era a catação, ali na residência do senhor Marçal. A rua Mato Grosso, para que o pessoal se entenda um pouco melhor, é a Júlio Soares. Era a rua Mato Grosso. Então a gente conseguiu com a família Soares e a família Geraldes, eu desapropriei uma área e fiz a abertura da rua até o pátio da estação. Até lá. Aí passou a denominar Rua Júlio Soares, em homenagem ao pai de São Angelito e avô e sogro do São Benedito Geraldes, que é pai da família Geraldes aqui de Bálsamo. Certo. E aí
a gente doava o terreno, a pessoa dava uma parcela, pagava de entrada, a prefeitura construía o prédio e ele tinha até 10 anos para pagar. Mas com 2, 3 anos, começou a vir a inflação, as pessoas liquidavam liquidavam a coisa. Mas esse plano, quem bolou ele e quem foi o autor, e eu sempre acompanhando, sempre junto, que nós era que nem eles falavam, que o Ressu e o Leonidas é que nem Pelé e Coutinho. Certo. Um passa a bola para o outro e o outro chega e marca o gol. Faz o gol. Faz o gol. Então, o mérito, ele bolou esse plano e nós fizemos e fomos a Quantos terrenos deu ali? Quantas casas? O senhor tem? Ali na época também, ali foi mais ou menos umas 20 e poucas casas, mas tinha um terreno também que tinha sido doado para a construção de um prédio de ginásio próximo à Estrada de Ferro. Foi doado por IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Mas o IPESP não construiu o prédio e depois eu precisei desapropriar uma outra área, que é onde hoje está o prédio do ginásio. Que tal o prédio da Escola Joaquim. E aquele terreno ficou ocioso, ficou para circo, parque, meninado jogava futebol. E aí eu consegui no IPESP reverter aquele terreno em favor da prefeitura. Certo. E o IPESP voltou, e já no João Governo do Leonidas, o Leonidas já começou a doar alguns terrenos na rua Rio Grande do Sul. Na rua Rio Grande do Sul. Que fazia fundo com o colégio, porque a rua parava ali na metade da rua onde mora hoje o Cido, que vende bilhete. Sim. Ali acabava a rua. Aí eu abria essa desapropriação, continuava a rua e eu subi a rua Mato Grosso até no pátio da estação e passou a chamar-se Júlio Soares. Júlio Soares. Jesus, no seu tempo, o centro de saúde era muitos desafios também? Não era como é hoje, mas era desafio. Porque era só centro de saúde, serviu para dar remédio de amarelão, que tinha muito de primeiro, né? Remédio de amarelão, remédio de fazer vistoria nos prédios, assim, para ter banheiro público, para ter os banheiros. Certo, tipo uma vigilância. Uma vigilância sanitária. Ele agia nessa parte. E depois foi modificado. E no governo do Leonídio, a prefeitura tinha aquele terreno onde foi construído o centro de saúde e a creche, que aquele terreno foi doado pelo seu João Ramos de Oliveira em troca do serviço de asfalto que a prefeitura fez lá. Certo? Certo. Ele doou o terreno, aí o Leonídio conseguiu começar o centro de saúde, que terminou depois do meu segundo mandato. Mas a iniciativa daquele prédio, o começo daquele prédio, foi o Leonídio que começou o centro de saúde. E depois, no governo do Oswaldo, o Oswaldo conseguiu, que era o secretário da Saúde, Dr. Denir Zamarioli, conseguiu uma verba para construir um centro de emergência. E começou a obra, e quando aí terminou o mandato dele, entrou o STEC acabou terminando. Mas o centro de saúde já existia. Só foi aumentada a parte de emergência. Que era vai evoluindo, né, Jesus? Cada um faz uma parte. Aquela parte de cima, que depois eu também aumentei mais uma parte dele, construí aquela parte que era de fisioterapia, aquela parte que era tijolo aparente, aquilo lá já foi construído no meu terceiro mandato. No terceiro mandato, que eu vou chegar lá, tá bom? Olha, Jesus, o seu relacionamento com os funcionários municipais era tido como pessoas de família, da própria família. Perfeitamente. E as pessoas te admiram até hoje? Eu tratava os funcionários como um familiar. Como pessoa, eu estava ali prestando serviço, eu era o chefe. O senhor acompanhava, né? Eu acompanhava, eu vinha de manhã, soltava o pessoal, juntamente com o fiscal, vamos fazer isso. E durante o dia eu pegava a caminhoneta e eu ia acompanhar o serviço, ia ver o serviço que estava sendo feito. Olha, eu tive informação, Jesus, e eu quero passar para você que é o seguinte: tinha funcionários, e ainda tem funcionários daquele tempo, que para eles o senhor é um verdadeiro ídolo. Agradeço. Como que o senhor se sente recebendo esse tipo de elogio? Tem pessoa que fala, para mim o Jesus é um ídolo. Eu me sinto realizado, porque
todos eles, eu não tenho um funcionário que eu tive um atrito, tive um problema, eu tive que mandar embora, eu tive qualquer coisa. Para mim foi sempre, era tratado como se fosse uma pessoa da minha família. Bom, como eu disse, tinha funcionários que para eles o senhor era um ídolo, mas tem funcionários que acham que o senhor foi até um pai para eles, porque além do senhor dar um emprego, o senhor também dava amparo. Muitas vezes a família do funcionário ficava doente, o senhor ia lá para saber o que é que eles precisavam, e se não tinha da prefeitura, o senhor tirava do bolso. Perfeitamente, isso eu fiz muitas e muitas vezes. E muitos dos funcionários da época não tinham casa para morar, e como a prefeitura tinha aqueles terrenos que as pessoas às vezes doavam, passavam para a prefeitura, a troco do serviço de asfalto que tinha sido feito, a gente procurava primeiro os funcionários para ceder aquele terreno para eles construir as casas. E isso daí eu fazia, o Leonídio fez muito também, e o Oswaldo chegou já mais na frente, também fez para alguém. Nós doávamos o terreno, ajudávamos. Nós estávamos fazendo uma transformação nos prédios de escola, a gente fazia o prédio novo e o prédio velho, a gente conversava com o proprietário e a gente doava o material e eles iam lá e traziam, para ajudar, conseguiam o próprio caminhão da prefeitura e traziam o material para eles construírem as casas. Esse era o lema do Jesus Soler. Primeiro o ser humano e as pessoas, depois vamos pensar em alguma coisa. Perfeitamente, esse é o meu lema desde de rapazinho, de moço, que a gente tinha uns amigos que eram mais de menos poder aquisitivo que a gente, e a gente ajudava. Então o meu lema até hoje é esse: primeiro lugar, o ser humano. Depois vamos pensar em outras... nós vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Jesus, o senhor em 1989 foi eleito prefeito de Bálsamo, seu vice Agnello de Paula. Como foi disputar uma eleição? O senhor tinha vindo de 2 eleições sem adversário. Como foi depois disputar com o adversário e levar a eleição depois de quase 8 anos? Foi muito difícil. Eu já tinha perdido uma eleição para o senhor Luiz Steck. Eu apoiei o Oswaldo, foi prefeito de 6 anos, e o Steck foi mais de 6 anos. Então eu fiquei 12 anos afastado da prefeitura. Isso, o senhor ficou afastado. Fiquei afastado. Do Oswaldo não afastou porque eu acompanhava a administração. Certo. E eu ainda era funcionário. Eu aposentei quando eu era prefeito, o senhor Luiz Steck Rodrigues, em 1986. Certo. Eu aposentei. E aí eu disputei a eleição contra o candidato dele, que era o seu Walter de Carvalho Sanches. Certo. E o vice era o Ides. Isto. E o meu candidato a vice era o Agnello, e nós ganhamos a eleição. Mas foi uma eleição muito trabalhosa, porque a gente estava acostumado com moleza. Certo, e depois tinha adversário. Tem um adversário e com o apoio da pessoa que estava com a prefeitura, com a máquina na mão. E que tinha ficado 6 anos, né? 6 anos. E ele, um dia, ele até me comentando comigo, eu estava a gente era adversário político, não era inimigo. Certo. Se ele estava no bar sentado, ele me convidava para me tomar lá uma cervejinha. Isso eu cheguei a ver, viu, Jesus? E quando eu estava lá sentado, antes que ele chegava, ô Luiz, senta aí, sentavam e conversavam. E numa dessas vezes, eu estava no bar do seu Nezinho, e ele tomando umas caipirinhas, era um domingo, e eu tomando uma cervejinha. E quando nós saímos, ele falou assim, e comentou para mim: Jesus, você vai ser candidato a prefeito? Já estava agilizando para... A candidatura estava terminando os 6 anos dele. Eu falei: eu vou, Luiz. Aí, em frente ao poste do Banco do Brasil, hoje naquele tempo era Caixa Econômica, existe um poste lá até hoje. Nós paramos os 2 lá, eu ia para minha casa e ele ia para a casa dele, para o almoço. E ele falou: você sabe, Jesus, que eu fiquei 6 anos, eu fiz um bom mandato. Eu falei: você foi ótimo prefeito, você foi, não tinha o que negar. Não tinha o que negar. Você fez uma boa administração, você foi muito capacitado e você foi bem. E ele botou o dedo no poste e falou assim: você sabe, se eu apoiar esse poste aqui, para o prefeito ele vai ganhar. Eu falei: então eu vou perder para o poste, mas eu sou candidato. Aí eu fui candidato contra o candidato dele, que era o Varte, e ganhei. E o senhor ganhou a eleição.
O senhor se sentiu assim, com mais responsabilidade? E falava, não, tá vindo, a cidade está vindo num progresso, eu tenho que continuar isso aí. Perfeitamente. A responsabilidade aumentou mais ainda. Mas muito, dobrou a responsabilidade. Aí vinha as coisas, tinha transporte de aluno, tinha o centro de saúde já era agilizado, já tinha mais movimento. Então você tinha que correr atrás mesmo. Tinha mais funcionários. Já não era aquele... Não era aquela cidadezinha. Aí tinha a creche para atender, tinha escola. Nesse terceiro mandato eu construí a escola, o prédio. Eu ia perguntar, a Rosa Vésia foi o senhor que construiu. Construí e mudamos uma parte da creche para lá. Então, fiz uma ampliação no Modesto, quase que dobramos o tamanho do prédio. Certo. Naquele ano, do terceiro mandato. No terceiro mandato. Construí sala de aula, sala especial, biblioteca e um refeitório que um dia me perguntaram se aquele refeitório era para servir toda a população de Balsam. Não, de tão grande e organizado que era. Perfeitamente. Asfalto na cidade. Tem alguns bairros aí que o senhor asfaltou. Ali é o seguinte, o primeiro asfalto gratuito dado, dado sim, foi eu que consegui. Foi a Vila São Geraldo. O bairro São Geraldo. O bairro São Geraldo. O bairro São Geraldo, para mim, era que nem a menina dos olhos. Certo. Porque quando eu subi no meu primeiro mandato, eu precisei ir lá, juntamente com o Leonídio, e alinhar, fazer onde que ia ser as ruas. Porque tinha cozinha no lugar que pegava a rua, tinha... o pessoal foi construindo assim? Foi construído, sim, mais ou menos, mas onde dava o pessoal construía? Perfeitamente, que era as construções lá. Quando eu assumi o prefeito, eu tinha uma casa de tijolo, que era a casa do seu Cosmeliano dos Santos. O restante, todas eram de tábua, papelão e lata. Meu Deus do céu! Todas, só tinha essa casa de alvenaria, era de uma altura reduzida, que era do seu Cosmeliano dos Santos. Pai do Manuel dos Santos. E ali, Jesus, o asfalto que o senhor fez ali foi gratuito? Foi gratuito. Aí eu conseguimos alinhar, depois veio o Leonídio também, continuou, ampliamos a rede de água, que lá não tinha praticamente água, fizemos a rede de esgoto, tudo grátis. Que maravilha, Ninguém Jesus. pagou ligação de água naquela época, e nem ligação de esgoto, foi tudo grátis, porque eles não tinham condições. Não tinha condições E depois eu voltei em 88, certo. E ainda consegui o asfalto gratuito. Que sempre o senhor apoiou outros candidatos a prefeito em muitas eleições. E o senhor sempre foi fiel ao seu grupo político. Perfeitamente. Mas era muito respeitado por seus adversários. Porque eu não tenho, até hoje eu não tenho inimigo político, eu tenho adversário político. Hoje existe aqui em Balsam pessoas que eram meus adversários, hoje são companheiros. Uns que eram companheiros depois por adversário, o caso do Steck. O Steck era companheiro. Era companheiro, claro. Certo. E depois naquela eleição que ele perdeu para o Oswaldo, ele passou para o outro lado e foi bem também na política. O senhor já disputou alguma eleição sabendo que não teria chance? Eu disputei. Mas foi fiel. Mas eu consegui, eu me prontifiquei, eu cedi meu nome para disputar, mas eu sabia que eu não ia ganhar a eleição, não tinha condições. Eu tinha que continuar com a brasa acesa. A brasa acesa. Quantas eleições o senhor participou em Balsam? Todas as eleições, de 1966 até a eleição do Carlos Eduardo Dudu, eu participei das eleições. O senhor participou em todas? Com militância do seu grupo? Sempre no mesmo grupo. Mudava a sigla do partido porque mudava lá embaixo, mas o meu grupo era sempre o mesmo. O senhor também começou uma campanha, o senhor já me disse isso na rua uma vez, eu estou recordando, que o teu candidato que você tinha apontado, ele estava com 2% na pesquisa. E o senhor virou o jogo e fez ele ganhar a eleição. João Alves de Paula. João Alves de Paula. Foi enfrentando um candidato muito pesado, muito popular, que era o senhor Luiz Steck Rodrigues. O senhor João ganhou a eleição do senhor Luiz e o senhor foi o apoiador ali. Eu, com o prefeito, todos os candidatos que eu apoiei ganharam a eleição. Certo. Foi o caso do Leonídio, foi o caso do Oswaldo e o caso do senhor João. Certo.
Eu apoiando, eu sempre ganhei as eleições. Porque naquela eleição foi muito difícil, porque na época eu pedi ao deputado Silvio Martini, que a gente sempre foi fiel a ele foi fiel a gente, que realizasse uma pesquisa em Bálsamo. Ele realizou a pesquisa e naquela pesquisa o Sr. Luiz Steck tinha 78%. Meu Deus. O seu Guinello tinha uns 10, o Walter tinha 8 ou 9, e era por aí. Certo. Essa pesquisa eu coloquei na gaveta da minha mesa, no gabinete do prefeito, e não mostrei nem para minha mulher, porque se eu mostro para alguém, fala que eu ia apoiar um candidato, ele fala, você está doente da cabeça. Você está doente da cabeça, porque era como se não tivesse chance. Era uma utopia. É certo. E o Sr. João foi o candidato, o vice dele foi o Oswaldo Nogueira, e começamos, fomos subindo. O dia que nós fizemos o último comício no Canalão, que eles falavam Canalão, certo. Eu bati nas costas do Sr. João e falei, o senhor ganhou a eleição. Porque naquele dia, naquela noite, tinha gente em cima das casas, em cima das árvores, tinha gente em tudo quanto era lugar. E o senhor foi convidado para ser candidato a vereador no mandato do José Pântano. Aí o senhor foi e se elegeu vereador. Elegeu vereador. Naqueles 4 primeiros anos o senhor foi presidente da Câmara? Não foi. Não? Eu fui no segundo mandato, eu fui Aí depois o senhor disputou a outra reeleição, né? E fui eleito. Foi eleito. E nessa reeleição eu fui candidato, fui presidente da Câmara 1 ano. Em 2010. Em 2010. E depois, no terceiro mandato, eu fui primeiro presidente naquela legislatura. O senhor foi em 2013, o senhor foi candidato a presidente da Câmara e foi presidente da Câmara. Eu tinha um lema na minha cabeça, guardado dentro de mim, que na legislatura, que se eu fosse presidente da Câmara, no primeiro ano, nós iríamos construir o prédio da Câmara. Então, essa pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, no mandato da prefeita Kátia, o senhor foi, no primeiro ano, o senhor já foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara. A Câmara, como hoje ela é um órgão público separado da prefeitura, e não tinha prédio próprio, estava se pagando aluguel, aí existia já um caminho para se construir. Aí o senhor, como presidente da Câmara, deu o pontapé inicial. Conversei com o Elton e com o doutor Marcelo. Certo. E falei assim, nós vamos construir o prédio da Câmara. Ah, vai, Jesus, vamos construir. Vocês podem ir vendo, porque o Elton sempre me falava que ele tinha qualquer esboço de um prédio. Certo. E nós já tinha aquele terreno que o José ia ceder para a Câmara. Certo. Já tinha prometido que ia para a Câmara. E eles começaram a agilizar e eu falei, só que o seguinte, eu quero fazer uma reunião com todos os vereadores primeiro. Chamei todos os vereadores, situação e oposição. Certo, juntou todo mundo. Todo mundo, falei, é o seguinte, é minha intenção, e acredito que seja de vocês também, a gente construir um prédio próprio para a Câmara. Eu só quero um compromisso de vocês 8, mas era o meu compromisso já tinha. Se algum de vocês forem os próximos presidentes, se vocês se comprometem em continuar o prédio. Porque era um trabalho de todos ali, porque no ano o senhor não construía a Câmara. Não construía porque nós íamos construir com recursos da Câmara. Da Câmara, não exatamente. Não tinha recursos de fora, era recurso da Câmara. Então, nós íamos trabalhar como trabalhamos e fizemos, e todos eles, oposição e situação, pode... Então, durante todo o mandato da Kátia como prefeita, os vereadores se comprometeram com verbas próprias da Câmara, construir o prédio da Câmara Municipal. Todos os vereadores, os 9 vereadores, todos eles, situação e oposição. O que mais, assim, o senhor se recorda do senhor ter feito em Bálsamo? Bom, eu me recordo o seguinte. No meu primeiro mandato, eu fiz praticamente 30 mil metros de asfalto. Construí, fazer 30 mil metros de asfalto. Que veio a ser 30 e poucos quarteirões. Certo. E eu tive uma grande coisa também, pegando meus mandatos, as estradas municipais, na época, quando eu assumi a prefeitura, se encontrasse 2 bicicletas, trombava. Ah, não dava certo. Era muito estreita. Muitos proprietários, quando eu fui fazer a estrada, eu fazia com 13,20 m. Chegou o proprietário e falava assim, você vai fazer algum campo de aviação aqui?
Não, eu vou fazer não, vou fazer uma estrada. Era o padrão, né? Vou fazer uma estrada que você vai usar ela. Então eu consegui no primeiro mandato a ponte do Córrego da Glória, Certo. na Himalaia, certo? Certo. Eu consegui a ponte do Córrego do Bálsamo, ali no Liberato. Certo. Eu consegui a ponte nova, lá na ponte na Invernada, bairro da Certo. Invernada. Eu construí uma ponte que era um desafio dentro da propriedade do Dr. Manuel, que ele tinha 2 pontinhas de madeira. E quando chovia, dava um trovão aqui em Bálsamo, eu não atravessava lá, porque a água passava toda lá, aquela ponte. Então, eu me dediquei muito. Eu iniciei a ponte da Cachoeirinha e o Oswaldo terminou. Então, eu me dediquei muito ao serviço da zona rural. Da zona rural. A zona rural tomou muita parte das minhas administrações. Já no segundo mandato eu consegui mais uma moto niveladora comprada com recursos da prefeitura, financiamento pequeno, e nós deixamos as estradas de Bálsamo num patamar que dentro dos municípios lindeiros, os vizinhos, nenhum tinha estrada que tinha Bálsamo. No meu terceiro mandato eu adquiri uma esteira, máquina de esteira, e aqueles grandes barrancos que tinha aqui no Dr. Nelson, nos Cavalinhos, no Leleco ali, eu derrubei tudo aqueles e fiz a estrada quase que no nível, podendo abrir os esgotos para poder escoar as águas. A água. Então, eu sempre me dediquei muito à cidade, mas nunca deixei esqueceu a zona rural. Como o senhor se sente ter feito parte da história de construção de uma cidade? Eu me sinto uma pessoa realizada. Eu, como balsamense, é uma virtude para mim. Uma virtude. Certo? Porque eu amo Bálsamo, eu gosto de Bálsamo. Eu sou nascido aqui, fui criado aqui, joguei futebol aqui, acompanhei Teus amigos é tudo aqui? Meus amigos todos aqui, meus companheiros que já se foram estão aqui também. Estão todos aqui. Certo? Encararia uma nova política, Jesus? Eu vou ser bastante sincero. Não está nos meus planos. Não está nos seus planos mais? Não está. É como se diz, o que eu tinha que fazer de bom e de ruim, eu já fiz. E o senhor, com certeza, está ciente de que cumpriu uma história que nunca vai ser terminada. Faço parte ativa e um alicerce da história de Bálsamo. Qual é o recado que o senhor deixa para os próximos administradores, inclusive para o Carlos Eduardo, que está aí caminhando para o 3º ano de mandato? Eu desejo toda boa sorte e que ele olhe mais a população mais carente. Certo. Que esses é que precisam, que ele se dedique, esqueça um pouco às vezes, porque a grande obra de um prefeito, de um mandatário, de um presidente ou de um governador é o ser humano, de olhar para aqueles mais carentes. E para a nossa juventude, que está no modernismo do caramba, rede social, não sei o que, mudou o estatuto da criança e adolescente, o que o senhor me diz? Que recado eu, no meu modo de pensar, acredito que essa nova geração que vem aí, que vai vir agora, vai ser que vai salvar não só o país de Bálsamo, não como o mundo. Né? Mas o grande futuro da nação ainda é a educação. Jesus, eu quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite de vir contar um pouco da sua história, a história da nossa cidade, porque esse projeto Memórias Balsamense, ele vai ficar como patrimônio do município, como um símbolo do município, e o ano que vem Bálsamo completará 100 anos. É o centenário de Bálsamo. E todo esse projeto, o pessoal vai ter o prazer de conhecer até o fim de 2020 a história da nossa cidade. E você fez parte dessa história e você contribuiu muito com essa entrevista. Obrigado por o senhor estar aqui. Certo. E para finalizar mesmo, eu queria dar um recado. Eu queria mais uma vez, que eu fiz no começo, eu vou fazer no fim, agradecer muito, muito, muito minha esposa. Certo. A Dinha. Que, como eu disse no começo, ela foi minha cabeça, meu braço, minha perna, meu corpo, ela foi tudo. É tudo que eu tenho, eu consegui nas administrações e nas coisas, foi graças a ela. Ela estava do seu lado. Ela estava nas horas boas e nas horas difíceis.
Mais nas horas difíceis que nas horas boas, porque quando tudo é bom, tudo vai bem. Mas nas horas difíceis ela sempre esteve junto. É aquela história, quando a coisa está difícil, você vê quem realmente está te servindo do lado. Perfeitamente. Ela sempre foi a grande companheira. Somos casados há 57 anos e ela sempre foi companheira. Que maravilha. Parabéns, Jesus, Obrigado. pela sua pessoa, pela sua família. Que Deus te abençoe bastante, com muita saúde. Obrigado. E proteja sempre. E nós, balsamenses, devemos muito a essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado, que eu respeito com todo carinho, com todo o meu coração, e tenho certeza que você aí também respeita. Programa Memórias Balsam. O senhor tem mais alguma coisa para falar? Não, muito obrigado. Quero agradecer você o convite e essa iniciativa de fazer reviver a história de Bálsamo, certo? Isso é uma mensagem que eu quero dar, te agradecer muito nisso daí. Obrigado. Vai com quanto, e Deus te ajude e boa sorte para todos nós. Obrigado. Obrigado mais uma vez, então, Jesus. Que Deus te abençoe com muita paz, muita saúde. E você que está aí assistindo, tenha certeza que por aqui você vai conhecer muito mais coisas. A história do Jesus que ele contou hoje, como foi Bálsamo dos tempos atrás até agora. Tenho certeza que você vai gostar muito desse programa. Tenho certeza que você vai valorizar muito mais a nossa cidade. Um grande abraço para você, porque aqui o sonho não pode acabar.